mais uma vez. Glorifico ao nome de Jesus pela vida de cada um que pôde estar aqui. Cada um pôde estar aqui participando desse culto em família, esse culto racional ao Senhor. E eu agradeço a Deus por a oportunidade de poder impartir o que Deus tem falado, o que Deus tem colocado sobre a minha vida, sobre o nosso ministério, sobre essa família. Eu não lembro direito quantos estiveram aqui, todo mundo que veio, mas no culto passado o Leão ministrou sobre oração e também falou sobre, ele contou um testemunho que uma vez quando ele foi pregar no evento, Mais de Deus, Tô bom, hein? Encontro com Deus, e ele falou que nesse tempo ele aprendeu o que é ser um transformador de ambiente, o que é entender um ambiente profético, e daquele dia para cá também, e a gente, no Ministério GE a gente já aprendeu também um pouco sobre isso, a ser um transformador de ambientes, só que especificamente hoje, pela manhã, Deus falou algo muito forte e intenso comigo, e eu tinha apenas um pensamento, um pouco de entendimento sobre o que é um transformador de ambientes, e nessa manhã, para a glória de Deus, ele começou a falar algumas coisas comigo que eu faço questão de compartilhar. E eu peço que, acima de tudo, esteja com o coração aberto para o que Deus quer para você. Independente de qualquer coisa, independente de quem está ministrando, independente do que aconteceu, o que acontecerá na sua vida, de tribulações, eu peço que hoje você esteja aqui de verdade. Não só esteja aqui fisicamente, porque é uma boa parte estar aqui fisicamente, mas já que está aqui fisicamente, que esteja por inteiro, que seja de fato de coração, sabe? Eu gosto de ministrar em lugares, eu tenho falado esses últimos dias, tenho falado muito nisso, em lugares que tem poucas pessoas, em lugares difíceis de chegar, às vezes ministrar pela manhã bem cedo, sabe? Em lugares que só vai quem quer, em situações que quem não quer não vai, fica em casa. Essas são as melhores horas que eu gosto de ministrar, porque quem quer tem sede, puxa de você. Você está ali como fonte do Senhor e as pessoas estão vindo com as vasilhas para pegar, para beber dessa água, para beber dessa fonte. E nós vemos isso quando o profeta chega na casa da viúva e ele diz, olha, tem óleo para lhe dar. E enquanto ela tinha vasilha, o óleo era derramado. Só parou o óleo quando acabou as vasilhas. Então sejam vasilhas vazias hoje, para serem bem preenchidas por Deus. Eu sou apenas um canal de Deus. E eu preciso de você, para que flua o que Deus quer nessa tarde, nessa reunião. Amém? Nosso tema, como eu falei, é transformando ambientes. Ser um transformador de ambientes. E quando eu coloquei o título, eu gosto assim, às vezes Deus nem sempre fala tudo por completo comigo. Ele fala algumas coisas, então eu tenho que anotar o que Deus fala para poder ir se completando as coisas. Às vezes no início da semana ele fala o título, no meio da semana ele fala a introdução, e só faltando nos acréscimos é que vem o desenvolvimento e conclusão de uma ministração. E foi bem assim. E quando eu coloquei transformando ambientes, eu pensei, não, cara, eu vou ministrar sobre isso, transformando os ambientes que nós estamos inseridos. Como é que eu transformo o meu trabalho? Como é que eu transformo a minha faculdade? Como é que eu transformo os lugares onde eu tenho andado? Mas antes de pensar sobre qualquer outra transformação, Deus falou assim comigo: o primeiro ambiente a ser transformado é o ambiente da nossa própria vida. E a partir daí eu comecei a ir mais profundo nisso. Quando eu entendi, cara, isso é tão real, tão fácil, e às vezes a gente não entende. Como é que eu vou transformar qualquer outro lugar se eu não deixei a minha vida ser transformada? E Deus trouxe logo à memória Gênesis, capítulo 32. Do 22 ao 32.
3 dias depois, Labão foi informado que Jacó havia fugido. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: "Deixe-me ir, pois está amanhecendo." Jacó, porém, respondeu: "Não deixarei ir enquanto não me abençoar." "Qual o seu nome?" perguntou o homem. Jacó respondeu ele. O homem disse: "Seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu." Diga glória a Deus. Esse texto fala da transformação de identidade de Jacó. Jacó antes era enganador e agora recebe um nome que ia destacar a nação e o povo de Deus, Israel. A transformação da vida dele veio depois de um encontro face a face com Deus. Depois de uma luta que trouxe um significado muito forte para a vida de Jacó. E eu pergunto, quais têm sido as nossas lutas? Quais são as lutas que nós temos enfrentado para haver transformação? Na verdade, há alguma luta na sua vida para ser transformado? Você tem lutado por isso, pela sua transformação? Olhado para o seu nome e ter dito: "Cara, meu nome é estranho. Eu não posso ser enganador. Eu não posso carregar essa trajetória para sempre na minha vida. Não é porque eu nasci assim que eu vou morrer assim, porque eu não sou Gabriela." Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que pensar: cara, será que não vale a pena as lutas para viver uma transformação de Deus? Em Isaías 6, versículo 7, você vai ver Isaías diante de Deus, dizendo: "Senhor, eu sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de gente com lábios impuros." E logo depois que Isaías confessa isso, Deus manda um anjo que toca na boca dele, que toca nos lábios dele e traz transformação. E aí Isaías vive um tempo de glória que é indescritível. As visões e o que ele vive com Deus é indescritível. Mas ele só vive transformação e coisas grandes com Deus. Ele só vive coisas grandes com Deus depois da transformação. Depois que ele se colocou em exposição diante de Deus. Depois que ele disse: "Eu não presto." Depois que ele disse: "Cara, Deus, meus lábios só falam besteira, só falam coisas torpes. Eu vivo no meio de pessoas que só vivem fazendo isso. Eu não posso servir ao Senhor desse jeito. Eu não posso cumprir com o propósito que o Senhor tem para a minha vida desse modo." E logo Deus envia um anjo que toca nos lábios de Isaías. Tanto Jacó quanto Isaías eram homens dispostos a viver o que Deus tinha para eles. Mas eram homens que viviam talvez incoerentes com a palavra de Deus. Um que era chamado enganador e outro tinha os lábios impuros. Vivia nesse meio. Mas o que me chama a atenção e que faz o meu coração queimar para uma mudança na minha própria vida é olhar que esses homens, talvez, no seu natural, tinha tudo para viver coisas erradas. Tinha tudo para dar errado. Mas chega um ponto da vida que eles mesmos decidem: ainda que eu tenha nascido e tudo proporciona que minha vida dê errado, eu vou ter uma transformação. E essa transformação não dependeu só de Deus na vida desses homens. Dependeu de cada um deles. Isso me ensina que eu e você, para sermos transformados, precisamos tomar decisões. Precisamos dar o primeiro passo. Precisamos ter atitude. Sentar e esperar que as coisas aconteçam, não vai dar certo. Sentar e esperar que Deus transforme a sua vida. Porque às vezes a nossa oração é assim: Deus transforma a minha vida. Deus faz isso e muda aquilo. Sendo que nós precisamos mudar. Sendo que nós precisamos tomar atitude para essa transformação. Antes de transformar qualquer outro ambiente, transforme-se. Romanos 12, 2 diz: transformai-vos. Ele não diz eu te transformarei, é transformai-vos, segundo a renovação da sua mente.
E Romanos 12:2 está apresentando uma solução para a nossa própria transformação. Ele está dizendo transformai-vos, mas ele não está dizendo se vire. Ele não está dizendo faça sozinho. Ele disse transformai-vos, segundo a renovação da sua mente. Renovação essa que vem pela palavra de Deus. Deus está dizendo faça, mas segundo a minha palavra. Segundo o que eu já escrevi para você. Segundo o que eu já separei para a sua vida. Eu não deixei para você ser transformado sozinho. Deus está dizendo, não é só eu que vou fazer a transformação. E nem é só você. Somos nós dois juntos. A minha palavra em você vai lhe transformar. A minha palavra em você vai mudar a sua mente. As coisas que você pensa que é de uma forma e é de outra. Eu vou te ensinar que é de outra. Eu vou te dizer que é de outra. Eu vou te conduzir pelo caminho. Eu vou te mostrar no caminho. Não é só apontar e dizer vá. É dizer eu estou com você. Eu seguro em tuas mãos para andar nesse caminho de transformação. Mas primeiro nós precisamos decidir entrar por um caminho de transformação. Nós precisamos decidir, eu quero ser transformado. Você precisa decidir, eu quero ser transformado. Eu quero uma mudança verdadeira. Eu quero uma mudança genuína. Eu quero mudar o ambiente que é a minha vida. Não adianta querer transformar qualquer outro ambiente sem ser transformado por dentro. E o nosso maior problema é esse. A gente tem desejo de transformar ambientes. Ou pelo menos diz isso. Que tem, cara, eu tenho desejo que a minha faculdade seja transformada pelo Senhor, porque os jovens de lá é um absurdo, todo mundo só gosta de festa, de pecado. Eu queria que alguém fosse lá no meu trabalho. Eu queria que alguém fosse lá na minha casa e fosse diferente. E eu oro e nada dá certo. Eu oro e não acontece. E eu faço tudo certinho. Será? Será que a transformação aconteceu dentro de você? Porque você só dá o que você tem. Não tem como dar o que você não tem. A transformação precisa ser real. A transformação precisa ser genuína. A palavra é uma chave essencial para a transformação. Outra coisa que você precisa entender é: só há transformação se houver fé. E hoje eu estava conversando com Silene e Vitor Hugo, e eu até falei isso dentro de um outro contexto. Mas Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em alguns textos, essa tradução vai estar um pouco diferente. Ela vai dizer que a fé está no ouvir. E ouvir a palavra de Deus no contexto de obediência. Sabe por quê? Porque, às vezes, até para a natureza, e você vai observar isso, quando Jesus ele chega diante de uma figueira e olha se tem fruto, e ela não tem. E ele diz se seque. E ela imediatamente, a Bíblia diz, começa a secar. Jesus está em meio à tempestade, andando sobre as águas. E lá estão os discípulos nervosos por causa daquilo. Na verdade, ele está no barco, né? E começa uma tempestade e os discípulos: acorda, Jesus! Que a tempestade está chegando, vai destruir tudo. Mas Jesus, eu imagino Jesus acordando: meu Deus do céu. E ele dá uma ordem para o mar e o vento se acalmar. Imediatamente, o vento e o mar se acalmam. Sabe qual é a diferença entre o vento e o mar e a árvore? Somos nós que não obedecemos quando ouvimos. O vento, o mar, a árvore, quando Jesus disse faça, eles fizeram. Secou, se acalmou. Mas muitas vezes Jesus está falando: se acalme. Tenha fé, tenha paciência, tenha amor. E nós não estamos obedecendo. Mas quando a Bíblia diz esse ouvir, e ouvir a palavra de Deus é em obediência. Esse mesmo ouvir que a árvore fez. Ouvir e imediatamente obedecer. O ser humano, por ter essa decisão de livre-arbítrio, ele escolhe ouvir e nem sempre, ou a maioria das vezes, ouvir e não obedecer. E não há transformação sem obediência.
Não há como ter um ambiente da nossa própria vida transformado se não obedecermos. Ouvir todos os domingos a palavra do Senhor é algo fácil, porque você pode vir aqui, pode ir em diversas, inúmeras igrejas, de todo tipo tem igreja hoje, para qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa tem igreja. Você tem YouTube que você coloca lá, qualquer tipo de ministração, assunto, vem lá, 10, 20 ministrações do mesmo assunto que você quiser ouvir. Então não é suficiente ouvir. Não é suficiente só aprender, ouvir, se encher, e não praticar, e não obedecer, e não seguir com retidão. Se não seguir com retidão o que Deus está falando, não haverá transformação. Apocalipse 3:20 diz algo muito forte. Se alguém... O texto começa dizendo assim, antes: eis que estou à porta e... Se alguém ouvir a minha voz e abrir. Eu quero que você imagine o que é que Jesus está dizendo. Você vá profundo nesse texto. Ele está dizendo que está batendo a porta. Você precisa ouvir e também precisa abrir. Porque o que adianta você estar na sua casa, alguém está batendo a porta, você ouve que a porta está sendo batida, mas você não vai lá abrir. Você não obedece. Você está escutando, né? Entrando por um lado e saindo pelo outro. E Apocalipse 3:20 expressa bem isso. Se é uma condicional. Se ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Todas as vezes que Jesus entrou em um ambiente, ele transformou. Todas as vezes que alguém abriu a porta para Jesus, houve algo sobrenatural. Houve algo incrível. Eu acho que a célula retrasada, convívio retrasado, eu preguei sobre isso e eu anotei algumas coisas. Em Mateus 21:12, você vai ver Jesus entrando no templo. E esse texto me pega muito por dentro, assim, me faz queimar todas as vezes que eu leio por ele, meu coração transborda. Porque eu começo a visualizar o sentimento de Jesus, eu começo a imaginar como Jesus estava naquele momento. Ele chega no templo que deveria ser um lugar de oração, um lugar de dedicação a Deus, e está lá os cambistas vendendo, fazendo comércio, distante do propósito, distante de Deus, distante do que Deus tinha preparado para aquele ambiente. Eles tinham deturbado aquele ambiente de uma forma tão grande que Jesus entra lá, aquele Jesus que é tão manso e humilde. Ele entra lá e Jesus fica irado, Jesus fica irritado. Ele vira aquelas mesas, ele começa a dar chicotadas em tudo e ele acaba de vez com aquela palhaçada. E é isso que Jesus faz quando entra em um ambiente deturbado. Ele começa a virar tudo. Sabe? Você acha, às vezes a gente pensa só que Jesus vai entrar só para arrumar as coisas. Não, ele vai entrar e às vezes ele vai quebrar algumas coisas. Porque não servem. Porque não estão dentro do propósito. Jesus não é a nossa empregada que vai entrar na casa e arrumar sozinho enquanto a gente está lá descansando de perna para cima. Algumas vezes ele vai entrar e vai quebrar o que não presta. Geralmente vó, mas aí passa para a mãe e vai passando de geração em geração. Tem maneira de guardar uma coisa que não se sabe para que serve. Às vezes não serve para nada, mas com o pensamento, talvez eu precise. Vou pegar aqui qualquer objeto lá, bota lá. Não, isso aqui eu vou guardar, um dia eu vou precisar. Em toda casa tem esse objeto, sabe? Mas tem coisas dentro de nós que nós não podemos viver e fazer isso. Tem sentimentos que a gente acha que vai precisar. Tem pensamentos, tem coisas que a gente faz questão de lembrar, achando que vai precisar. E a gente guarda. A gente diz, não. Sabe, talvez Jesus já tenha dito, joga fora. Joga no lixo, quebra, acaba com isso. Se desfaça, se despeça disso. Mas a gente insiste em guardar. A gente acha que vai precisar daquilo. A gente acha que precisa daquilo todos os dias. Sem aquele sentimento, sem aquele pensamento, sem aquela decisão, a gente acha que vai falhar. A gente acha que não vai prosseguir. Mas Jesus está dizendo para você, e eu não sei o que é, nem estava escrito aqui. Joga fora, velho. Se desfaça de uma vez. Joga fora, porque talvez seja isso que está impedindo você de ser transformado.
sabe? Talvez seja isso que você precisa para romper em Deus. Talvez seja isso que você precisa para ir num nível maior com Deus. Joga fora. Se desfaça. Deus está dando uma oportunidade a mim e a você para se desfazer. Hoje e agora. Imagine, sabe? Que Jesus naquela hora que Ele olha, e eu não vejo... Quando você pensa na essência de Jesus e olha para esse texto dizendo Jesus virou a mesa, deu chicotada, eu penso, cara, Jesus, Ele perdeu a essência dele por causa disso? Não, era a essência dele viva. A Bíblia diz que o zelo pela casa do Senhor consumiu o coração dele. Jesus estava olhando, cara, vocês estão desvirtuados, vocês estão fora do propósito, vocês não precisam dessas vendas, vocês não precisam fazer comércio aqui, eu sou o Deus provedor. Não dá para sair do propósito, sabe? Está saindo do propósito por quê? Porque a gente não imagina porque aqueles caras estavam vendendo aquilo, sabe? Porque talvez você pense, eles estavam vendendo porque eles são maus, são mercadores. E se eles estavam vendendo porque a família dele estava passando necessidade? E se eles estavam vendendo ali no templo porque ali era a única forma dele conseguir alguma coisa para matar a fome? Eu não sei, porque a Bíblia não diz porque eles estavam vendendo. Mas também não importa. O que importa é o propósito. Se você está vivendo ele. Porque se você está precisando de algo, então eu vou fazer errado porque eu estou precisando. Você está com o entendimento errado. E eu imagino que Jesus virou a mesa para que eles entendessem, não, isso não é o sustento de vocês, eu sou o sustento de vocês. Eu sou o sustento, eu sou a provisão. Eu sou o que vocês de verdade precisam. Não era porque Jesus se tornou mal ou perdeu a essência. Então se Ele disse, se desfaça hoje, se desfaça agora. Rompa, jogue fora, coloca no lixo. Em outra situação, na casa de Pedro, você vai ver em Lucas 4, do 38 ao 39, ele traz cura para a sogra dele. Em Cafarnaum, ele entra numa casa e ele está lá naquela casa, de repente os amigos levam um coxo, numa cama, descem pelo telhado. E ele, antes de curar, ele libera perdão, ele diz, seus pecados são perdoados. Na casa de Jairo, quando a filha de Jairo estava morta, estavam lamentando, Jesus chega ali e ele traz vida para aquela casa. Na casa de Marta e Maria, Marta está ali cozinhando, fazendo as coisas, e Maria está prostrada diante dele. Jesus vai ali ensinar a adoração. Sabe, eu tenho uma anotação aqui de 12 casas que Jesus entrou. Com certeza em todas as casas que ele entrou, ele fez algo especial. Ele fez uma transformação naquele lugar em que ele entrou. Mas sabe o que mais me alegra? E eu quero ler com você 1 Coríntios 3,16. Eu não estou finalizando. Primeira Coríntios 3,16. Diz assim: vocês não entendem que são o templo de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? E outras traduções dizem casa de Deus. Sabe, se Jesus, quando estava aqui fisicamente, entrou nas casas que ele entrou, houve transformação, houve cura, houve perdão, houve vida, ele ensinou adoração. Imagina agora que eu e você somos casa dele, somos casa do Senhor. Porque tudo isso não tem entrado dentro do contexto em nossas vidas, porque o ambiente da nossa própria vida não tem sido transformado. Se Jesus habita aqui, se Jesus está aqui, e eu lhe pergunto, lembrando Apocalipse 3:20, será que nós abrimos a porta de fato para Jesus entrar? Será que só ouvimos ele bater e ele está fora ainda batendo, esperando você? Será que de fato nós abrimos a porta para ele entrar e ceiar com ele e ele com você? Tem uma canção que esses dias eu tenho ouvido muito. Ele disse, e a canção diz: se eu soubesse que você estava aqui, se eu soubesse
que você viria. Ele diz: eu procurei pelas ruas e pelas vielas, procurei em todo lugar e não te achei. Se eu soubesse que você estava aqui, eu teria arrumado casa, eu teria preparado a mesa. E agora que nós temos o entendimento, Ele está aqui. E agora que temos a convicção e a certeza, Ele está aqui. Será que temos arrumado a casa? Será que temos preparado a mesa para Ele? Será que temos feito algo com esse entendimento de que Jesus habita em nós? Que o Senhor está em nós para trazer transformação? Ser transformador de ambientes não é somente convidar Deus para um ambiente. É ser quem Ele é em qualquer ambiente. Por muito tempo eu pensei, por causa até daquela música, né? Clamar pela glória, a glória de Deus. Onde eu estou, eu clamo pela glória e a glória vem e se manifesta. Mas não é só convidar Ele para estar em um lugar. É ser quem Ele é. É mostrar Ele através da sua própria vida. Porque é muito fácil eu chegar em um lugar e dizer: Deus é isso, Deus faz isso, Deus ama você, Deus faz isso por você. E eu sou um representante dele e eu não faço nada do que eu digo que ele faz. Como é que eu vou ser um transformador de ambientes se eu só estou emitindo informações? Eu chego em um lugar e me considero embaixador do reino só por dizer o que eu conheço, só por falar do que eu tenho ouvido. Mas um verdadeiro transformador de ambiente é aquele que vive quem Deus é. E aonde você estiver, com certeza, você transformará qualquer ambiente. Seja quem Deus é em você, e qualquer ambiente onde você estiver será transformado. José do Egito foi um grande transformador de ambientes. Sabe como tudo começou com José? Ele sonhou. Ele sonhou com quem ele era em Deus. Deus mostrou a ele a realização dos próprios sonhos em José. O que José sonhava era o que estava no coração de Deus. Era a realidade de Deus para José. E a realidade de Deus para José foi o que fez acontecer tudo o que aconteceu na vida dele. Ele vai relatar os sonhos para a família. E a família acaba o rejeitando. Os irmãos ficam com inveja e vendem ele. E aí eu quero que você pare para pensar um pouco nisso, cara. Porque às vezes a gente acha que ser de Deus é... tá dando tudo certo, então eu sou de Deus, então eu estou no propósito de Deus. Mas esse cara chamado José sonha com os sonhos de Deus. Sonha com o que Deus quer para ele, começa tudo a dar errado. A partir daí. E talvez alguém olhe para o texto e disse: foi os sonhos de Deus. Por causa dos sonhos de Deus, tudo começou a dar errado. Porque ele conta os sonhos que o próprio Deus deu a ele. E por causa desses sonhos, a inveja cresce no coração dos irmãos e ele é vendido. E prestem atenção, porque a história só piora. E eu penso, se aconteceu com José, porque nós queremos nos livrar disso. Nós só queremos a vida boa. Nós só queremos que tudo dê certo. Nós só queremos que tudo vá bem. Nós só queremos que Deus faça assim. Deus, você tem que fazer desse jeito, dessa forma, é assim que me agrada e é assim que eu prefiro. É assim que eu quero viver, Deus. É assim que eu quero que você faça. Derrama suas bênçãos sobre a minha vida. Essas bênçãos têm que correr atrás de mim. Tem que tudo dar certo. Porque quando tudo dá errado, Deus não presta. Quando tudo dá errado, você não quer saber de Deus, do propósito, de culto, de oração, de leitura bíblica. Porque Deus não está fazendo como você quer. Porque talvez Deus saiu da sua coleira. A coleira que muitas vezes você coloca a Deus para obedecer você. E nós não podemos viver uma vida mais assim. Nós teremos que ter um entendimento de vida transformada. E muitas vezes, as situações que passamos é o que transforma a nossa vida. Mesmo em meio à tribulação, José permaneceu sendo transformador de ambientes. Ele foi vendido, ele virou escravo e ele foi preso. Imagina se José desiste. Imagina se José dissesse na prisão: eu não suporto mais, Deus. Não suporto mais essa questão de sonhos. Não suporto mais o Senhor me mostrar que vai ser assim e as coisas só acontecem ao contrário. O Senhor me mostrou que eu vou reinar, que as pessoas vão se prostrar diante de mim, mas meus irmãos me rejeitaram, me venderam. Eu fui escravo, injustiçado e agora estou preso, Deus. Que absurdo é o seu propósito. Que absurdo é a sua vontade, Deus.
Eu sou um homem bom. Eu sou um homem íntegro. Eu não quero mais. Já pensou? Esse fosse o pensamento de José? Já pensou a transformação não fizesse parte do interior dele? Ele teria desistido na prisão. E qual seria o futuro desse José? Talvez nem conheceríamos. Mas não foi isso. Esse homem que tinha uma vida transformada, mesmo quando era escravo, ele não tinha mentalidade de escravo. Ele reinava mesmo como escravo. Ele reinava porque Deus estava no seu coração. Sabe por quê? Porque ele era dono de tudo. Ele era dono de tudo que Potifar tinha. Ele podia muito bem pegar a mulher dele e ficar tudo certo ali, ninguém ia saber. Ele ia tomar conta de todas as coisas, das finanças e também da mulher de Potifar. Mas porque ele tinha uma mentalidade transformada. Ele sabia que mesmo pagando por aquilo que ele não fez, Deus ia fazer algo. E ele aceitou o propósito. Ele aceitou o seu destino. Ele aceitou o modo como ele estava sendo transformado. Porque todas as tribulações contribuem para o nosso crescimento com Deus. E depois disso, depois da prisão, o próximo passo é se tornar governador. E aí, talvez você pense, cara, que massa, governador, chegou a vitória, chegou a minha hora, chegou o meu tempo de governar, chegou o meu tempo de agora prevalecer. Mas eu lembro que uma vida transformada é tanto na tribulação quanto na glória. Foi isso que José ensina no seu caráter e em sua vida, sabe? Porque mesmo quando ele foi honrado, mesmo quando ele se tornou governador de todo o Egito, mesmo quando ele teve a oportunidade de se vingar dos irmãos que com inveja rejeitaram e venderam ele não fez isso. José, ele não só transformou todo o Egito, ele transformou a sua casa, ele transformou a sua família. A sua família estava diante dele, aquela família que tinha rejeitado, que tinha maltratado, que tinha feito tudo errado com ele. Não foi uma família que pagou pelo que fez. Foi uma família que foi abençoada por ele. Porque a vida de alguém que é transformado é assim. Não importa o que fizeram com você, não importa o quanto destruíram a sua vida. Se você tiver oportunidade, você não vai destruir. Se você é alguém transformado, você vai transmitir transformação, transmitir bênção sobre a vida daqueles, mesmo aqueles que te maltrataram, te feriram, te machucaram. O maior motivo para ser um transformador de ambientes é tocar em vidas. Cara, para mim, isso é o ponto-chave, um ponto-chave da ministração. O maior motivo para ser transformador de ambientes é tocar em vidas. Se o amor por vidas não for o que te move a transformar ambientes, de nada valerá. Eu lembrei de Paulo e Silas quando eu pensei nisso. Em Atos 16, do 22 ao 34, Paulo e Silas, eles estão presos. Detalhe, Paulo e Silas estão presos por pregar o Evangelho. Estão presos porque eles denunciaram uma bruxa que estavam fazendo adivinhação ali naquele meio. E essa adivinhação dava dinheiro para os governantes, para os comerciantes, aquecia o turismo e o comércio do lugar. E porque ele denunciou, porque ele expulsou aquele espírito mau que dava lucro para todo mundo, ele foi preso. E ele foi preso com Silas. E é interessante que a prisão de Paulo e Silas, todo mundo sabe que eles ali oraram, eles cantaram, houve um terremoto. E as prisões se abriram. E eu podia até aí dizer, cara, eles transformaram aquele ambiente. Era uma cadeia, eles oraram, adoraram e o ambiente foi transformado. A glória de Deus desceu e foi tremendo, houve terremoto. Porque às vezes a gente tem como tremendo algumas coisas que estão acontecendo. E eu não aceito e nunca vou aceitar alguns moveres que estão sendo inventados, dizendo que é a presença real do Espírito Santo. Sem ser alguns moveres em função de si mesmo, em função de ministérios, em função de nomes. Esses moveres, essas transformações de ambiente, de nada valem. Se o ambiente não for transformado em favor de uma vida, em favor de alguém, nada valerá. Paulo e Silas, eu faço questão de ler
para que nós possamos entender de fato. Eles transformaram o ambiente daquela cadeia, mas foi em favor de vidas. Atos 16. Logo a multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Se esse texto fosse somente até aí, eu diria, cara, eles louvaram e adoraram em favor de si mesmos. Eles foram soltos, escaparam, saíram fora dali e pronto. Eles estavam presos, foram libertos. Deus fez um milagre por eles. Deus trouxe um terremoto porque Paulo e Silas são homens de Deus. Porque eles merecem ser salvos, porque eles pregam demais. Mas o texto não acaba aí. Versículo 27. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: "Não se mate! Estamos todos aqui!" O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos." Então pregaram a palavra do Senhor, e a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Paulo e Silas usaram oração, usaram adoração e usaram proclamação. Mas eles transformaram o ambiente em favor daquele carcereiro. Porque eles podiam dizer: "Cara, esse carcereiro vai me impedir." E quando ele puxou a espada para se matar, pouco importa que ele morra. O meu ambiente foi transformado. Eu já fui liberto. Eu já tenho o que eu quero. Eu já alcancei a minha bênção. Foi a minha adoração. Foi a minha oração que fez isso. Foi essa conquista, foi debaixo de oração e adoração que eu e Silas fizeram. O problema do carcereiro foi ele que me prendeu aqui. Que ele morra, que ele se mate, que ele se vire. Não foi esse o pensamento de Paulo e Silas. Porque um pensamento de alguém que foi transformado por dentro é de transformar ambientes em favor de vidas, em favor do outro. Paulo e Silas fez isso em favor daquele homem. E aquele homem recebeu salvação para ele, para a família dele. E eles foram batizados. Eu quero contar algo rapidamente que tem acontecido na minha vida e eu dou glória a Deus por isso. Através de oração, adoração e proclamação são chaves para transformar ambientes. Eu tenho orado por transformação em mim. Todos os dias que eu acordo, logo pela manhã eu vou para o trabalho, eu tenho que chegar às 6 horas, 4h30 eu acordo, umas 5h10 eu saio de casa. E ainda escuro, eu vou chorando e orando: "Deus, transforma a minha vida, me ajuda, Senhor. Me ajuda a viver uma transformação. Me ajuda a ter uma mente renovada. Me ajuda a obedecer a Tua palavra. Já que eu preciso tomar essa atitude, que eu saiba a atitude certa." E todos os dias eu oro, eu apresento a Deus as minhas dificuldades. Eu apresento a Deus ainda o que eu erro, ainda o que eu peco. Eu apresento a Deus, eu digo: "Deus, eu não aceito isso. Deus, eu não quero mais." E eu continuo orando no ônibus. E quando eu chego no meu trabalho, eu oro pela Clínica Santa Ana. Eu oro pelos meus líderes lá, o dono, a coordenadora, a diretora,
todos os meus amigos, meus colaboradores no trabalho. Eu tenho orado pelo meu ministério, pela minha família de Deus. E eu tenho visto transformação. Eu tenho visto Deus agir. No meu trabalho, hoje, eu comecei só orando pelas pessoas. Hoje, muitos pedem oração. Hoje chegam, Ramon, você ore por mim, ore que eu preciso. E não são evangélicos, não. São pessoas que ainda não conhecem a Deus. E através dessa transformação na minha vida, eu tenho transformado vidas. Teve uma supervisora que esses dias pediu demissão e ela mandou uma mensagem para mim, agradecendo pela minha vida, agradecendo pela minha conduta e honestidade. Ela falou um pouco do meu potencial antes de falar disso. Mas o meu potencial, qualquer um pode ter potencial. O que me chamou a atenção é que ela comentou sobre honestidade, falou sobre meu caráter. E quando ela falou aquilo, eu lembrei, cara, velho, tudo que eu tenho orado é para que eu manifeste o caráter de Deus aqui. Às vezes você se preocupa muito em pregar, eu não subo em um balcão lá e fico pregando a palavra de Deus. Mas a minha vida lá é o que eu tenho vivido em Deus. E por isso aquele ambiente tem sido transformado. Eu ainda vou ver mais transformações no meu trabalho. Eu ainda vou ver mais transformação na minha casa, no meu ministério e as pessoas ao meu redor. Mas isso tudo depende de algo que está determinado por Deus. Vamos, para finalizar, ler 2 Crônicas 7,14. Então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Eu quero traduzir esse versículo para dentro do contexto do que foi ministrado. Se eu buscar, se eu me humilhar de todo o coração, se eu for intenso, se eu for verdadeiro, haverá transformação de ambientes. Haverá uma transformação da minha vida e haverá transformação dos ambientes ao meu redor. Quero que você fique de pé e eu quero fazer uma oração por nós. Quero que você ore comigo, para que isso não seja só mais uma ministração, para que não seja só mais palavras ao vento, mas que de verdade isso faça mover dentro de nós, que isso nos motive a ser transformados, a sermos mais reais em Deus. Que se de alguma maneira o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, comece a praticá-la, comece a viver essa transformação primeira na sua vida. Essa transformação que não depende de circunstâncias, mas depende de uma decisão primeiramente. Depende de uma vida baseada na palavra. Depende da intensidade que você vai viver com Deus. Abra mão do lixo, abra mão daquilo que é velho. Deixe Jesus entrar e transformar. Feche seus olhos, por favor. Esqueça um pouco que você está aqui. Por enquanto, as pessoas ao seu redor. Tente trazer à sua mente a presença de Deus que é real neste lugar. Tente imaginar a pessoa de Jesus aqui. Tente imaginar não só a pessoa de Jesus aqui como se ele não estivesse fazendo nada ou se ele estivesse desapercebido. Mas imagine a pessoa de Jesus aí diante de você, aí ao seu lado, talvez abraçando você, talvez fazendo carinho na sua cabeça, não sei. Traga memória, traga existência isso que é real. Eu só quero que você possa vivificar isso. Ele está aqui. Ele está aqui para abraçar se preciso. Está aqui para se ajoelhar com você, para te colocar no colo. O Senhor está aqui. A presença dele é verdadeira, não porque eu estou dizendo, mas porque Ele prometeu e Deus não mente. E Deus, Ele é real e Ele cumpre com a sua palavra. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele está aqui, Ele é real. Ele é real. E se você sabe, se você entende de verdade que Ele é real, fale com Ele. Fale com Ele e diga: Deus, essa palavra até mexeu um pouco comigo, Jesus. Oh, Pai, transforma as nossas vidas. Transforma o nosso coração, Deus. Transforma a partir de mim, Jesus. Começa em mim essa transformação, Jesus. Me faz um homem transformado pelo Senhor. Me faz um homem transformado pela Tua palavra. Amante de Ti, Jesus. Amante de todos os Seus propósitos, de todo o Teu querer, de toda a Tua vontade, Deus. Rasga o meu coração, Jesus.
Oh Jesus, que eu me prostre diante de Ti em espírito todos os dias, que eu possa Te honrar, Te obedecer, ouvir e obedecer a Tua voz, Jesus. Oh Deus, que essa transformação que vem do Senhor, Pai, que eu decidi já, que eu tomei essa decisão, venha acontecer no meu coração, na minha vida todos os dias, Jesus. Eu quero Te obedecer, Jesus. Eu sei que o Senhor habita em mim, Deus. Oh Deus, eu quero organizar a minha casa, jogar fora tudo que me atrapalha de crescer em Ti, Jesus. Senhor, estamos aqui, nosso coração é Teu. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo, de se mover. O Senhor tem liberdade para falar o que quiser, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade para curar as feridas da alma, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem liberdade para curar qualquer enfermidade, Jesus. Seja no físico, seja na mente, Jesus. Seja no coração, seja na alma. Oh Jesus, seja até no espírito uma apostasia, Senhor. Oh Deus, arranca de nós toda frieza, Deus. Arranca de nós toda falta de compromisso, Jesus. Arranca de nós tudo que nos impede de ir mais profundo, de ir além do Senhor. Arranca de nós porque queremos ser transformados e queremos ser transformadores de ambientes, Jesus. Queremos transformar ambientes em favor do amor que o Senhor tem pelas vidas, Senhor. Derrama esse amor. Dá um batismo de amor nos corações aqui, Jesus. Traz a memória, Deus, amigos, Pai. Sabe aquele amigo que precisa do Senhor, Deus? Aquela pessoa que precisa do Teu abraço, do Teu carinho, de uma oração, do Teu consolo. Traz a memória aos Teus filhos agora, Senhor. Traz esse amor que o Senhor sente, Jesus. Traz esse amor que o Senhor sente, Deus. Eu sei que agora mesmo o Senhor está trazendo a memória algumas pessoas aqui, Jesus, que orem, intercedam por essas pessoas. Jesus está aqui, Ele é real. Ele escuta a sua voz, então não fique calado. Se você sabe, tem essa convicção de que Ele te escuta, de que Ele ouve, que esse é um ambiente profético, onde o que você fala vai acontecer, então fale, declare, estabeleça, profetize, interceda, clame. Não deixe esse tempo se passar. Oh, aleluia! Eu estou correndo para Ti, eu estou buscando. Estou